A Antártida. Um deserto gelado, onde o silêncio absoluto reina e a solidão se estende por milhares de quilômetros. Para a maioria das pessoas, é um lugar inóspito, sem vida, uma fronteira final onde a natureza é implacável. Mas para um seleto grupo de cientistas, exploradores e militares, a Antártida guarda um segredo que nunca deveria ser revelado. Meu nome é Andrei Vlad Constantin e sou membro de uma equipe de exploração que foi enviada para a Antártida em uma missão científica classificada. A nossa tarefa era simples: coletar dados sobre mudanças climáticas e analisar o comportamento da fauna local. Nada que parecesse extraordinário à primeira vista. Fui escolhido para a missão por minha experiência em geologia, mas o que encontrei naquele deserto de gelo foi algo muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Algo muito mais antigo e muito mais perigoso. A história começa em uma manhã sem nada de especial, quando nossa expedição recebeu uma mensagem encriptada vinda de uma base militar isolada no sul da Antártida, perto de uma área conhecida como Sector X. Eles pediram nossa ajuda. Uma estação de pesquisa construída nos anos 70 havia emitido sinais estranhos e não explicados nas últimas semanas. Um pedido de socorro, um grito silencioso que veio de um lugar onde ninguém deveria estar. Aquela chamada foi o primeiro passo para algo que nos consumiria por completo. Após uma longa jornada, nossa equipe chegou ao local indicado. O vento cortante e o ambiente implacável pareciam engolir toda a esperança de encontrar algo além de gelo e neve. Mas à medida que nos aproximávamos da coordenada exata, um ponto escuro começou a surgir no horizonte. Uma construção. Era uma fábrica. A estrutura parecia antiga, com paredes de concreto espesso e grandes portas de metal enferrujadas. No entanto, havia algo de errado. Mesmo à distância, podíamos sentir que aquele lugar não era natural. O edifício estava intacto, mas a neve ao redor parecia ter sido varrida por alguma força, como se a própria terra estivesse tentando afastar a construção. A estação de pesquisa militar mais próxima havia sido abandonada há anos, mas o sinal de socorro havia vindo dali. Quando finalmente chegamos, encontramos a entrada da fábrica aberta. As portas de ferro estavam ligeiramente entreabertas, como se convidassem a gente a entrar. Com nervos à flor da pele, tomamos a decisão de investigar. Todos os membros da equipe estavam armados e preparados para qualquer eventualidade. Mas ninguém imaginava que o que estava esperando por nós lá dentro seria algo que desafiava todas as leis da natureza. A fábrica estava escura e abafada. O cheiro era pungente, como se o lugar estivesse fechado há décadas, mas também havia um leve odor metálico, algo que nos fazia sentir que não estávamos sozinhos. As paredes estavam cobertas por uma camada espessa de sujeira, mas o que mais me incomodava era a sensação de que o lugar estava vivo, como se algo dentro dele estivesse aguardando nosso próximo movimento. A primeira sala que encontramos estava cheia de equipamentos científicos de aparência antiquada, como se estivessem sendo usados em experimentos muito mais avançados do que a tecnologia da época permitia. Monitores quebrados estavam espalhados pelo chão, fios soltos e livros de pesquisa com anotações ilegíveis. Mas o que mais chamou nossa atenção foram as paredes. Em algumas delas, havia padrões e símbolos esculpidos, em uma linguagem que não reconhecíamos. Isso não é um centro de pesquisa normal, disse Ana, nossa linguista, com um tom de voz tenso. Ela estava observando os símbolos de perto, tentando decifrá-los, mas havia algo de sinistro na maneira como ela olhava aquelas marcas. Era como se as palavras gravadas naquelas paredes tivessem uma força própria, uma presença que nos observava. Fomos em frente, descendo por um corredor estreito, até uma porta blindada no final. A porta estava trancada, mas, por algum motivo, sentíamos que algo importante estava atrás dela. Usamos as ferramentas que trouxemos para abrir a porta e o que encontramos do outro lado nos deixou em choque. A sala que encontramos estava iluminada por uma luz fraca, vindo de uma série de lâmpadas enfraquecidas. Mas o que mais nos deixou horrorizados não foram as luzes. Era o que estava sendo produzido ali. De alguma forma, aquilo não parecia ser uma fábrica de produtos comuns. Em um canto da sala, uma grande máquina estava em funcionamento. Mas não era uma máquina como qualquer outra. Era uma estrutura colossal,
com tubos metálicos e rodas dentadas que pareciam ter sido projetadas para algo muito além da tecnologia humana. Mas o que estava dentro da máquina, isso sim nos deixou em estado de pânico. Havia seres, ou o que restava deles, sendo fabricados por aquele monstro de metal. Corpos deformados, com membros de tamanhos desproporcionais, pele coberta por algo que parecia uma substância viscosa e brilhante. Eles não estavam mortos, mas também não estavam vivos no sentido que conhecemos. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, como se estivessem presos em algum lugar entre a vida e a morte. Era uma cena grotesca de outro mundo. E em meio àquela horrível visão, algo nos chamou ainda mais a atenção. Uma tela de monitor ligada em um canto da sala. No monitor, uma série de números e gráficos que indicavam uma contagem regressiva. Algo estava prestes a acontecer. Algo grande. Temos que sair daqui, sussurrou Marcos, o líder da equipe. Ele estava visivelmente abalado e pela primeira vez vi medo em seus olhos. Mas era tarde demais. À medida que tentávamos sair, o alarme de emergência da fábrica disparou. Luzes vermelhas começaram a piscar e uma voz mecânica começou a falar em um idioma estranho, mas que, de alguma forma, nós entendíamos. A voz dizia: a experiência de transposição será concluída em breve. Preparar para a integração. O que quer que estivesse acontecendo naquela fábrica estava além da nossa capacidade de compreensão. A máquina estava prestes a atingir um novo estágio em seu processo. E, pela primeira vez, percebemos o verdadeiro propósito daquele lugar. Não se tratava de uma simples pesquisa científica. Era um experimento. Um experimento para transferir consciências entre diferentes dimensões. Ou talvez, criar uma nova forma de vida. De repente, uma série de portas se abriram, e mais criaturas, ou cópias dessas criaturas, começaram a emergir. Mas essas eram diferentes. Elas eram mais rápidas, mais inteligentes, com olhos que refletiam algo mais. Algo que parecia humano, mas não era. Eles começaram a se mover na nossa direção, como se estivessem nos reconhecendo. A corrida pela saída começou. Corremos pelos corredores da fábrica, tentando encontrar uma maneira de escapar daquele pesadelo. Mas quanto mais corríamos, mais os corredores pareciam se estender, como se o próprio lugar estivesse se moldando para nos capturar. Foi então que chegamos ao que parecia ser o núcleo da instalação. Uma enorme câmara central, onde uma estrutura alienígena estava no centro. No meio da sala havia um grande círculo de luz pulsante, e no centro desse círculo, uma forma humana estava suspensa no ar. Seu corpo estava envolto em uma energia estranha e dourada. Mas o que mais nos surpreendeu foi o rosto da figura. Era o meu próprio rosto. Isso não pode ser possível, murmurei para mim mesmo. Mas era eu. De alguma forma, eu estava ali, no centro da experiência. Uma versão de mim mesmo, de outra dimensão. E antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, o círculo de luz começou a pulsar intensamente. A luz se intensificou, e tudo ao nosso redor se distorceu. O espaço e o tempo se entrelaçaram, e percebi que minha realidade estava sendo consumida por outra. Acordei em uma cama fria. Meu corpo estava suado, e a sensação de pânico ainda me assombrava. Quando olhei ao redor, percebi que estava em um hospital. Mas não era um hospital qualquer. Não reconhecia os símbolos nas paredes, e os médicos que estavam ao meu redor tinham rostos que pareciam vagamente humanos, mas com algo estranho sobre eles. E então a verdade me atingiu. Não havia escape. A fábrica, os experimentos, a transposição, tudo era parte de um ciclo contínuo. O que vi naquela instalação não era apenas um projeto científico. Era uma cadeia infinita de dimensões, com humanos sendo usados como peças de um experimento cósmico. A minha realidade, a minha vida, era apenas uma das muitas que eram manipuladas por forças além da nossa compreensão. Eu estava preso em uma repetição. E tudo o que aconteceria dali em diante seria apenas mais um ciclo. Eles estavam esperando, observando. Eu era apenas mais uma versão de mim mesmo.